É o auge do inverno na tundra ártica. Nesta época do ano, as coisas não são nada como costumam ser. A própria Terra está enterrada sob camadas espessas de neve e gelo endurecidos, selando qualquer pequena vegetação que um dia existiu ali embaixo. O solo exposto desaparece, o lago congela em placas sólidas e o horizonte se estende em uma vasta e interminável extensão de silêncio branco e desolado. Com pouca comida, a maioria dos herbívoros migra dessas terras congeladas ou morre de fome conforme suas reservas de gordura acabam. Com a saída deles, os predadores que dependem desses herbívoros também vão embora. Grandes caçadores deixam a tundra e vão ao sul em busca de territórios de caça mais fáceis e menos hostis. O que fica para trás parece quase sem vida. Mas não está, porque sob este deserto congelado, algo ainda está se movendo. Este aqui é um roedor. Milhares de ratinhos do campo e lemingues como ele ainda estão muito vivos sob este vazio coberto de neve. Alimentando-se dos restos que conseguiram armazenar, eles cavam sistemas de túneis intrincados bem debaixo da neve, usando-a como isolamento contra o frio brutal lá em cima. Lá embaixo, escondidos do vento e do céu aberto, eles vivem em um mundo seguro e isolado. Ou pelo menos é assim que parece. Aquilo ali é o que você chama de ataque silencioso de Edwiges, o carteiro subestimado de Harry Potter. Essa coruja grande e desagradável não lembra o bichinho carinhoso que nos fizeram acreditar que ela fosse. Ela consegue ouvir sua presa se movendo debaixo das camadas de neve com uma precisão assustadora. Ao levantar voo, suas penas macias e franjadas a deixam extremamente silenciosa, a tal ponto que, em uma paisagem branca ofuscante sob a luz do dia, esse predador de topo da cor da neve se mistura tão perfeitamente que é praticamente um fantasma para suas vítimas, até que elas já estejam mortas há muito tempo. Conheça o fantasma assassino do Ártico, a coruja das neves. Bulbo scandiacus, também conhecido como coruja das neves, coruja polar, coruja branca ou coruja do Ártico, é o maior predador aviário do Alto Ártico e uma das maiores espécies de coruja encontradas em qualquer lugar do planeta. Principalmente nativa da tundra ártica da América do Norte, Europa e Ásia, em vastas paisagens abertas e sem árvores. Ela pode aparecer mais ao sul, indo do sul do Canadá ao norte dos Estados Unidos e até Califórnia, Texas ou Flórida, conforme encontra presas suficientes para sobreviver em certas épocas do ano. Os machos dessas aves imponentes exibem uma plumagem branca deslumbrante, que, em termos de pureza, pode superar até mesmo os pelos dos ursos polares e das raposas árticas. Isso gera uma camuflagem tão perfeita que um macho de coruja das neves pousado na neve parece apenas um monte de neve. As fêmeas, no entanto, apresentam listras e padrões marrom escuros na cabeça e na parte inferior do corpo, o que também serve como disfarce, em áreas onde a neve não está totalmente assentada e manchas de rocha rompem a superfície, refletindo a mesma mistura de branco e marrom vista em seus corpos. Essa plumagem impressionante, que cobre o corpo até os dedos dos pés e as garras, também lhes dá uma incrível capacidade de suportar o frio extremo. Com um dos sistemas de isolamento mais eficazes entre as aves, essas grandes corujas suportam exposição contínua a temperaturas de até menos 80,5 graus Fahrenheit e extremos de até menos 199 graus Fahrenheit, por cerca de 5 horas antes de seus corpos sentirem a falta de oxigênio. Além disso, à medida que uma coruja cresce, desenvolve uma grossa camada de gordura sob a pele, servindo como segunda camada de proteção contra os ventos do Ártico, que podem derrubar a temperatura corporal central em questão de minutos, mesmo com as penas presentes. Essa gordura funciona como reserva de energia, permitindo à coruja sobreviver até 40 dias quando falta presa. Nesses períodos, a coruja das neves pode perder até 50% do peso corporal antes de a situação ficar crítica. Normalmente, um macho médio dessas aves pode pesar até 2,5 kg,
medir 70 centímetros de comprimento e ter envergadura de 1,65 m. As fêmeas crescem mais, atingindo quase 3 quilos, cerca de 75 centímetros de comprimento e envergadura, de até quase 1,80 m. Com envergadura tão grande, a maioria das aves voadoras, como cisnes e gansos, corta o ar com batidas fortes e barulhentas, produzindo um zumbido constante que revela sua presença de longe. Mas as asas da coruja das neves têm uma estrutura diferente. Revestidas com camadas de serrilhas finíssimas que abafam o som, elas cortam o pesado ar do Ártico com uma suavidade sobrenatural, eliminando quase todo o som e tornando a ave praticamente inaudível mesmo a curta distância. E quando você soma isso ao fato de que ninguém já consegue te ver, cria um nível de furtividade tão absoluto que só significa uma coisa para todos os seus rivais e qualquer possível presa. É você quem decide quem levar, quando levar e, o mais perturbador de tudo, quanto levar. Este é o ninho de uma coruja das neves. Após uma temporada de caça bem-sucedida, o macho reuniu dezenas de roedores para sustentar a família durante o inverno rigoroso. No centro, cercado por corpos sem vida, dificilmente há lugar mais seguro para corujinhas recém-nascidas que este. Essa pilha de presas mortas, que às vezes chega a até 80 roedores, não é apenas um estoque de comida. É também um sinal de alerta esculpido em carne, uma mensagem para qualquer intruso ficar longe ou acabar naquele mesmo depósito. Esses grandes predadores reabastecem esses estoques várias vezes, com cada membro da família consumindo até 1.600 roedores por ano. Ao contrário de outras corujas que são estritamente noturnas, essas aves furtivas, sendo tão invisíveis à luz do dia quanto no escuro, ajustam sua caça totalmente com base em quando suas presas aparecem. Com olhos amarelos brilhantes, quase do tamanho dos de um humano, elas possuem uma visão rara e quase perfeita, feita para o dia, a noite e o crepúsculo, tudo ao mesmo tempo. Para garantir que possam maximizar sua taxa de sucesso durante a caça, as corujas das neves escolhem paisagens abertas, sem árvores, e avistam presas a distâncias de até 1,5 km. Sua audição tridimensional, quase 100 vezes mais sensível que a dos humanos, permite detectar pequenos ruídos e movimentos de presas sob vários centímetros de neve compactada. Uma vez detectada, a coruja das neves ataca. Acelerando seu voo silencioso a até 80 km por hora, ela avança com precisão letal, agarrando a presa do chão ou arrancando-a diretamente debaixo da neve em um único golpe devastador. Este macho engenhoso aproveita ao máximo o breve verão do Ártico. Com a terra finalmente livre da neve e os lemingues invadindo o solo aberto, ele se transforma em uma máquina de matar implacável, pegando um roedor de cada vez, atacando com precisão e levando-o de volta ao ninho antes de sair novamente para o próximo. Enquanto isso, a fêmea segura as pontas no ninho, ela alimenta os filhotes ou aumenta o estoque de presas, enquanto o macho mantém o ciclo até que quase não reste nenhum roedor à vista. Embora o voo baixo e rasante seja seu estilo típico de caça, essas aves nem sempre seguem um padrão fixo. Quando surge a oportunidade, eles se adaptam de forma brutal. Sobre a água, já foram vistos caçando peixes com técnicas semelhantes às do gavião pescador, mergulhando com mais força e profundidade para capturar a presa abaixo da superfície. Às vezes, eles simplesmente se deitam sobre pedras ou saliências, esperando imóveis antes de atacar com o bico. Em outras ocasiões, eles se transformam em assassinos aéreos, interceptando aves em pleno voo e as despedaçando no ar. Quando necessário, eles até perseguem a presa a pé, correndo pelo chão como um insano papa-léguas, como se tivessem esquecido que têm asas. Quando não fazem isso, essas aves desagradáveis roubam esta raposa faminta, arrastando um pedaço de carne conquistado com muito esforço de um bando de gaivotas, procurava um lugar seguro para aproveitar sua refeição, quando do nada, uma coruja das neves fêmea caiu do céu e roubou seu prêmio em um instante. Após capturar a presa, elas despedaçam as maiores e rasgam a carne ao ar livre,
mas a maioria das menores é engolida inteira de uma vez. O que vem a seguir é brutal por dentro também. Seus ácidos estomacais extremamente poderosos dissolvem tudo o que pode ser digerido, enquanto o que não é digerível, como ossos, dentes, pelos e penas, é compactado em pequenas pelotas que a ave vomita depois. Além de lemingues, arganazes e todos os outros tipos de roedores pequenos e grandes, esses predadores também caçam aves voadoras e não voadoras, peixes, sapos, caranguejos e até mesmo animais já capturados em armadilhas e linhas armadas por humanos. Já foram registradas quase 200 espécies diferentes na dieta direta da coruja das neves. Quando a caça por si só não é suficiente, essas criaturas engenhosas não hesitam em se alimentar de carniça também. Elas acompanham predadores como ursos polares e consomem restos de suas caças, incluindo baleias, morsas e certos cervos. Mas essa busca incansável por alimento tem um preço. Em uma terra onde a sobrevivência já é brutal, a competição é impiedosa. Diversos predadores aéreos e terrestres disputam a mesma presa com eles. Por isso, ninhos da coruja das neves costumam ser atacados de cima. Seus estoques de comida são saqueados e, em casos extremos, vários predadores chegam a formar coalizões para dominá-los e matá-los. Esta mãe coruja está presa no ninho com os filhotes enquanto um casal de mandriões de cauda longa circula acima, mergulhando várias vezes, rasgando o ar em ataque implacável para capturar filhotes de coruja. A mãe se joga no caos, abaixa-se, desvia e protege os filhotes com o corpo, enquanto emite chamados de alerta agudos e desesperados durante os ataques. Esta fêmea, no entanto, aparentemente irritou um casal de falcões peregrinos ao ousar nidificar dentro do território deles. As aves mais rápidas do mundo não a deixariam se instalar em paz. Tomados pela fúria, o macho e a fêmea dos falcões dão rasantes contra a coruja sem parar, forçando-a eventualmente a abandonar o local do ninho. Diante de um ataque, uma coruja normalmente poderia voar e responder no ar como outras aves, mas quando há filhotes ou um ninho por perto, essas aves resilientes permanecem firmemente no chão. Elas abrem as asas, sibilam e guincham para parecerem o mais intimidadoras possível. Mesmo que essa postura as exponha ao risco, um macho ou fêmea em guarda se recusa a abandonar o ninho, revidando apenas do chão, se necessário. Esta mãe coruja ainda tinha sangue no rosto branco e maculado depois de caçar roedores e alimentar os filhotes mais cedo. Enquanto ela estava ocupada, um mandrião começou a dar rasantes sobre o ninho tentando roubar um filhote. A mãe furiosa respondeu ficando no chão, mas pulando e inclinando o corpo no ar para agarrar o intruso voando baixo com suas garras afiadas como navalha. O contra-ataque violento, quase cinematográfico, fez o mandrião fugir apavorado. Isso, no entanto, é apenas o lado defensivo da natureza deles. Na maioria das vezes, as corujas das neves são tão ou mais agressivas contra seus rivais. Quando uma matilha desses lobos árticos entrou no território de uma coruja das neves, mesmo sendo muito maiores e sem dúvida mais perigosos, aquela ave destemida não se conteve. Usando seu voo silencioso, ela atacou repetidas vezes as cabeças e costas dos lobos com suas garras, pegando-os de surpresa e os expulsando. A matilha tentou reagir, pulando e tentando agarrar a coruja, mas acabou desistindo. Em toda a sua área de distribuição, as corujas das neves são conhecidas por matar e se alimentar de vários predadores de topo já adultos, incluindo gaviões, corujas das torres, outras corujas das neves, corujas do campo, peneireiros, falcões peregrinos, tartaranhões, açores e até mesmo raposas adultas. Em dezembro de 1974, uma coruja das neves foi vista matando uma raposa vermelha adulta, com mais do que o dobro do próprio peso, cerca de 6 quilos e 84 golpes precisos na coluna e pescoço. Ela paralisou a raposa antes de se alimentar, tornando-a a presa mais pesada já registrada para a espécie. Esse nível de agressividade também é direcionado a humanos que entram em seu território. Não há mortes humanas confirmadas por ataques de coruja das neves, pois essas aves raramente se aproximam de assentamentos humanos. Pesquisadores que entram em seu território frequentemente sofrem ataques e investidas.
Em alguns casos, esses ataques causaram graves ferimentos na cabeça, forçando as vítimas a recuar e buscar atendimento médico urgente. Todos os anos, em maio e junho, os machos de coruja das neves tomam os céus e fazem um verdadeiro show aéreo para atrair as fêmeas, trazendo presas frescas como oferendas e também entrando em confronto violento com outros machos rivais para mantê-los afastados. Todo esse espetáculo de voo e combate pode durar vários minutos, terminando eventualmente com a fêmea aceitando o macho como seu parceiro. O casal então se une e permanece junto para o resto da vida, e a fêmea põe de 3 a 11 ovos por ano, que eclodem após cerca de 5 semanas. Após 2 a 3 anos, os filhotes atingem a maturidade sexual e passam a viver vidas surpreendentemente longas para aves, às vezes chegando até 30 anos de idade. Segundo a lista vermelha da IUCN, cerca de 28 mil corujas das neves ainda voam pelo Ártico, o que as classifica atualmente como de menor preocupação. Acho que, se descobrissem como J.K. Rowling as descreveu em Harry Potter, algumas poderiam até morrer de choque. Quero dizer, sério, a ave de rapina mais mortal da região mais perigosa do planeta, e tudo o que você viu foi apenas um pequeno carteiro educado. Quero dizer, isso é praticamente sabotagem de carreira. Então, de qualquer forma, me diga o que você acha nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.